pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 2 sobre materiais de construção. Hoje a gente vai falar do tema agregados. Então, o que a gente precisa saber? Agregados, eles são materiais granulares, normalmente são inertes e que são usados na produção de concretos e argamassas com o objetivo principal de reduzir custos. Normalmente representam cerca de 70% do volume desses concretos e possuem algumas características relevantes para a composição desse concreto, que são a porosidade, a composição ou distribuição granulométrica, a absorção de água, a forma e a textura superficial, a resistência à compressão, o módulo de elasticidade e também os tipos de substâncias deletérias presentes. Nós vamos falar um pouquinho, de cada uma dessas características ao longo do processo, ao longo das aulas aqui de agregados. Uma informação muito importante é em relação à classificação desses materiais. Então, os agregados eles podem ser classificados quanto à sua forma e textura, e aí, nesse caso, a gente pode classificá-los em arredondados, alongados, lamelares, angulosos, de superfície lisa, de superfície áspera. A gente pode classificar quanto ao tamanho dos grãos. Eles podem ser classificados em graúdos, que são os agregados maiores que 4,8 milímetros, e eles também podem ser classificados como miúdos, que são os agregados com grãos menores do que 4,8 milímetros. Mas para ser considerado miúdo, ele tem que ser considerado maior do que 0,075. A gente vai ver mais adiante que esse material é um outro tipo de material, menor do que essa dimensão. Quanto à forma e à textura, a gente pode ver aqui na imagem vários materiais com diferentes formas e texturas. Então, a gente tem aqui esses materiais que vão, desde um grão mais anguloso a um grão, por exemplo, aqui, mais arredondado, mais, lamelar, um pouco mais achatado. Então, essa forma e a textura dos grãos, elas nos auxiliam nessa identificação. Quanto à classificação ainda, eles podem ser classificados quanto ao peso, e aí a gente leva em consideração uma característica muito importante do agregado, que é a massa unitária. A gente vai verificar mais para frente um ensaio para determinar essa massa unitária. E aí nós podemos fazer essa classificação. Esse material ele pode ser classificado quanto ao peso como leve, normal ou pesado. O agregado considerado leve é aquele que tem uma massa unitária menor do que 1 kg por decímetro cúbico. Os normais variam entre 1 kg e 2 quilos por decímetro cúbico. E os pesados são aqueles superiores a 2 kg por decímetro cúbico. Isso influencia lá na frente na massa unitária que eu vou ter para o meu concreto, para a minha argamassa, segundo o agregado. Então, essas características do agregado influenciam nas propriedades dos concretos e argamassas que a gente vai ter lá para frente. Quanto à obtenção, os agregados basicamente são divididos em dois: naturais ou artificiais. A gente faz essa identificação baseado no beneficiamento. Então, se ele não passa por nenhum tipo de beneficiamento antes da aplicação, ele é considerado natural. A gente tem aqui como exemplo a areia de rio, o seixo rolado. E se ele passa por algum tipo de beneficiamento, ele é considerado artificial. E aí aqui a gente tem os vários tipos de brita, o pó de brita, a areia artificial, argila expandida, dentre outros materiais. Para exemplificar, se eu estou fazendo a dragagem direto do leito do rio, eu vou ter um depósito de areia natural. Se eu estou fazendo uma britagem, processando esse material, ele vai ser artificial. E a famosa argila expandida aqui, que é utilizada muito para fins de jardinagem, também é artificial. O material passa por beneficiamento. Em relação às frações granulométricas, a gente, além de dividir ele em graúdo e miúdo, a gente pode também falar outras nomenclaturas, como, por exemplo, o bloco de rocha, que são os que possuem diâmetro acima de 1 metro, um matacão entre 1 metro e 25 centímetros, as pedras de mão ou pedras marroadas, que são os materiais entre 25 e 15 centímetros,
E aí a gente tem os agregados graúdo, miúdo, como a gente já falou anteriormente, e o material pulverulento, que são os menores do que 0,075 milímetros. Essa classificação, pessoal, ela está na NBR 7211, que é a norma que faz a classificação dos agregados para concreto. Tá? Ela é muito importante dentro do universo de materiais de construção. Dentre as características dos agregados, eu já falei para vocês da massa unitária, que é utilizada para classificação quanto ao peso. A massa unitária ela é uma relação entre a massa da minha amostra e o seu volume, incluindo um volume de vazios. A massa específica ela é a relação entre a massa da amostra e o volume dos grãos. Então, eu utilizo para fazer cálculo de consumo de material. Nessa daqui, eu não considero os volumes de vazios do material. Outra característica importante é a de substâncias nocivas, e aí nós temos basicamente 3 substâncias para verificar, que são, né, o material pulverulento, então a gente verifica o teor de material pulverulento, o teor de argila e torrões e materiais friáveis, que são materiais de baixa resistência, e quantidade de matéria orgânica, que influenciam fortemente na interação do agregado com outros componentes. Outras informações importantes são umidade e absorção dos agregados, o inchamento, né, que é do agregado miúdo, tá? O inchamento é do agregado miúdo. A gente tem a granulometria, onde a gente obtém o diâmetro máximo característico, que é muito utilizado em todas as normas, e o módulo de finura. Essas características também são muito importantes quando a gente trata de dosagem lá na frente para argamassas e concretos. Continuando ainda no universo de agregados, algumas informações são muito importantes, como, por exemplo, a amostragem desse material. Então, todo material que vai passar por ensaios, ele necessita de uma amostragem. E a gente tem uma norma, ela é uma norma Mercosul, por isso ela é uma NBR-NM, tá? Ela é uma norma brasileira e, além disso, ela é uma norma Mercosul-NM. E a gente utiliza a NM26 de 2009. Uma coisa importante é sempre verificar se essa norma está atualizada. Então, se ela possui a data correta, se eu estou com a última versão, se ela já possuiu alguma alteração, se ela tem alguma versão corrigida, se ela tem alguma nova versão. E para isso é só a gente entrar no site da ABNT e consultar as nossas normas. A NBR-NM 26, ela estabelece os procedimentos para a gente fazer a amostragem dos agregados, desde a extração desse agregado até a redução e o armazenamento e transporte para o laboratório que vai realizar o meu ensaio. Ela sempre é utilizada em conjunto com a NM 27 de 2001, que é a NM que trata de redução de amostras de campo para a gente levar para o laboratório, para ensaiar. Então, eu vou falar um pouquinho dessas duas normas com vocês. NM26 traz algumas definições que são importantes para a gente. Então, ela traz a definição de lote de agregado, tá? Que é a quantidade definida do agregado produzido, armazenado ou transportado sob condições que a gente considera uniforme. A amostra de campo é uma porção desse lote que foi coletada nas condições prescritas na norma, seja na minha fonte de produção, na minha jazida ou na minha indústria de beneficiamento, seja no armazenamento ou no transporte. A amostra parcial é a parcela que eu obtenho de agregado de uma só vez do meu lote. E a amostra de ensaio é a amostra que é obtida por redução da minha amostra de campo. Para a amostragem, eu tenho que tomar muito cuidado, então eu preciso de precauções para que eu tenha uma amostra representativa. Normalmente é realizada por uma pessoa que é especialista, né? Uma pessoa especializada e, preferencialmente, o que vai ser responsável por execução dos ensaios. Além disso, as amostras parciais têm que ser tomadas em diferentes pontos. Como é isso? Eu preciso representar todas as variações do material. Então, quando eu tenho uma pilha de amostras aqui, supondo que eu tenho uma pilha, eu vou coletar esse material em diferentes pontos, em diferentes profundidades, para que eu obtenha o material
mais homogêneo possível. E o ideal é que a coleta seja realizada com um material úmido, porque essa parte pulverulenta, essa parte mais fininha, ela pode secar e se desprender. E quando eu estou utilizando esse material, não necessariamente essa parte vai se desprender. Então, para representar a minha amostra fielmente, o ideal é que eu colete o material úmido. Quando eu faço a amostragem em jazido ou em depósito natural, a primeira coisa que eu vou fazer é uma inspeção visual, para verificar se eu tenho variação no material. Essas extrações vão ser feitas em diferentes locais e profundidades, normalmente a cada 20 metros, aproximadamente. Quando eu estou fazendo a amostragem em pilhas, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, para o agregado graúdo, se não tiver um equipamento mecânico, eu vou formar 3 amostras parciais obtidas no topo, no meio e da base dessa pilha, tanto pegando a superfície quanto o interior. Nas pilhas de agregados miúdos, eu preciso remover aproximadamente 30 centímetros da camada externa. Ou seja, eu tenho minha pilha aqui, eu vou distanciar aqui 30 centímetros, tá? E vou coletar o material abaixo disso. Por quê? Para que eu não tenha, né, algum material contaminante, tá? Nessa camada superior, já que o material é bem fino. Eu posso introduzir tubos de amostragem, tá? Para coletar. E aí o ideal é que a gente faça uma extração de 5 ou mais amostras parciais para formar a minha amostra final, que seria a minha amostra composta dessa junção. Quando eu vou fazer a amostragem em caminhões, se eu não tiver equipamento mecânico também, eu vou escavar trincheiras, tá? Então eu vou escavar trincheiras com pelo menos 30 centímetros de largura e 30 centímetros de profundidade, onde eu vou, com uma pá, coletar essa amostra. A amostragem de agregado miúdo pode ser feita com os tubos de amostragem, né? Retirando o número de amostras parciais que são necessárias. Se for em silo ou em correia de transporte, tá? Isso normalmente é no armazenamento ou na etapa de transporte, eu vou pegar 3 amostras parciais das descargas após descarregar 1 metro cúbico, tá? E preferencialmente pegar da parte superior do silo. Por quê? Na parte inferior tende a acumular mais ainda o material pulverulento. Então, isso pode falsear a minha amostra. Para coletar em correia, essas têm que estar paradas. E eu vou pegar 3 amostras, cuidando para também não perder esses finos de material. Em relação ao número e dimensão das amostras, com exceção de jazidas ou depósitos naturais, a amostra de campo, né, eu vou coletar a mesma quantidade necessária para construir a minha amostra de ensaio, tá? Eu vou ter que formar união de amostras parciais. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nesse local? Se eu não tenho uma jazida ou um depósito com grandes quantidades, onde eu consigo pegar tudo de uma vez, se eu estou numa correia ou num silo, eu vou pegar várias amostras parciais até chegar na quantidade mínima para conseguir chegar na minha amostra de ensaio. Então, a norma, ela me dá o tamanho nominal do agregado, então eu vou pegar aqui, né, baseado na minha visão, a olho nu, eu vou pegar mais ou menos o tamanho nominal do meu agregado, por isso que a gente fala que tem que ser feito por uma pessoa experiente, uma pessoa que vai ser responsável pelos ensaios, vai coletar 3 amostras, normalmente, e a quantidade de amostras a gente tem um mínimo aqui em quilogramas ou em volume, em decímetro cúbico. Depende aí, né, de como você está fazendo essa coleta. Essa tabela está na norma, tá, pessoal? Então, esses valores, sempre que a norma é atualizado, é importante conferir se houve alguma modificação. Quando eu vou pegar amostras para dosagem de concreto, eu tenho uma diferença se eu for utilizar agregado miúdo, se for apenas um agregado ou se forem 2 ou mais agregados. Então, eu também tenho uma massa total de amostra que é mínima aqui para retirar. A mesma coisa para o agregado graúdo. Eu vou usar só uma graduação de material, uma quantidade. Eu vou usar 2 ou mais graduações, eu tenho uma quantidade mínima por graduação. Em relação à identificação e remessa da amostra, as amostras destinadas aos ensaios, elas vão ser remetidas, seja em saco, container, caixa, tá? Ou qualquer outro recipiente,
desde que ele esteja limpo, não podendo ser utilizado para outros materiais, porque isso pode interferir no ensaio. Por exemplo, eu pegar um tambor ou um saco que já foi utilizado para armazenar açúcar ou outro material, isso pode gerar contaminação, tá? E eu preciso garantir a integridade da amostra durante o manuseio e durante esse transporte. As amostras têm que ser identificadas, então ela tem que ter uma etiqueta, um cartão com pelo menos esses dados: designação de qual material é, o número de identificação da origem, o tipo de procedência, a quantidade da amostra, a massa de material, a quantidade que o material representa. Se eu tiver obra, especificação, eu vou colocar. Se eu tiver a parte da obra em que ele vai ser empregado, eu também vou colocar. É importante sempre colocar o local, se eu tiver os dados, né? Para conseguir, se for em jazida principalmente, para conseguir localizar a jazida, o local é importantíssimo, e a data da amostragem também é importante. E, principalmente, quem foi o responsável pela coleta. Como eu falei, se for jazida, eu tenho que colocar, né, a localização da jazida, quem é o proprietário, e o importantíssimo, um croquis, para a gente conseguir localizar posteriormente essa jazida. Em relação à redução dessa amostra de campo para os ensaios, a gente segue a prescrição da NM 27, que foi a norma que eu citei anteriormente para vocês. Essa norma ela estabelece as condições exigíveis para a redução da amostra formada no campo para que eu possa utilizá-lo nos meus ensaios de laboratório. Eu posso utilizar 3 procedimentos básicos para fazer essa redução de amostra, que são um separador mecânico, o quarteamento e tomada de amostras aleatórias, que eu só posso utilizar se meu agregado for miúdo. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses procedimentos com vocês agora. O separador mecânico, ele consiste de um equipamento que tem calhas, que elas estão dispostas de forma que o material seja descarregado aleatoriamente aos lados do separador. Eu preciso fazer, né, o processo quantas vezes for necessário até eu atingir lá as quantidades que estão na norma NM 26, que são as 2 tabelas que eu mostrei para vocês anteriormente. Como isso funciona? Aqui está o nosso separador mecânico, então as canaletas são essa partezinha interna. A dimensão dessas canaletas é variável, então eu tenho diversos tipos de separadores mecânicos de acordo com a dimensão do agregado que eu estou trabalhando. E eu coloco, ele reduz as parcelas uma de cada lado. Eu sempre excluo um lado e refaço o processo com a amostra, redividindo quantas vezes for necessário até que eu consiga coletar em uma bandeja a minha amostra de ensaio. O quarteamento, ele consiste simplesmente, né, em pegar a nossa amostra de campo, colocar ela sobre uma superfície rígida, limpa e plana, onde eu não tenha contaminação do material e nem perda desse material. O ideal é utilizar um encerado de lona. Eu vou homogeneizar essa amostra e vou remexê-la no mínimo 3 vezes. Isso com o auxílio de uma pá é o ideal. Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar aqui em imagens para vocês para ficar mais fácil. Então, eu vou revolver essa amostra pelo menos 3 vezes, tá? Aqui eu estou usando uma enxada para fazer isso. Depois eu vou colocar essa amostra no formato de uma pilha, vou achatar e com o auxílio da pá vou dividir essa amostra em 4 partes. Daí o nome quarteamento. Excluo uma diagonal e permaneço com as outras 2. E vou fazendo esse processo sempre excluindo uma das diagonais e refazendo a pilha, remexendo, até que no final, com a junção, né, dessas 2 camadas, eu tenha a quantidade de amostra necessária para executar os meus ensaios. E por último, é a tomada de amostra aleatória, que é exclusiva para o meu agregado miúdo. Nesse ponto, eu vou colocar o meu agregado miúdo também, ideal é que seja sobre o encerado de lona. Vou também revolver essa amostra no mínimo 3 vezes. E com auxílio da pá, tá? Na última virada, eu vou depositar o material no topo do cone. Esse cone pode ser achatado, pressionado para baixo. E eu vou pegar 5 tomadas aleatórias que o cone formou. Então, é simplesmente pegar o material sobre o encerado de lona, revolver, formar o cone e, como se eu estivesse fazendo uma amostragem em pilha, pegar aqui 5 pontos e coletar a minha
amostra. Em caso de agregado miúdo, se ele apresentar uma condição mais seca do que uma condição particular de umidade chamada condição saturada com superfície seca, que é uma condição de umidade específica que a gente vai tratar lá na frente, o ideal é que eu use o método do separador mecânico. Se a condição for igual a essa condição SSS, se ele tiver com uma umidade razoável, eu posso utilizar o método do quarteamento ou o método de tomadas aleatórias. Para o agregado graúdo, eu posso utilizar tanto o método A quanto o método B, ou seja, eu posso utilizar tanto o separador mecânico quanto o método de quarteamento. Mas o agregado graúdo ele tem que estar umedecido levemente para eu evitar a perda de finos. O método C não pode ser utilizado de forma alguma para a gente coletar agregado graúdo, para fazer redução de amostra de agregado graúdo. Eu espero que vocês tenham entendido. Com essas informações, agora nós já conseguiremos reduzir a nossa amostra de campo para o laboratório e assim proceder com os ensaios. Nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar nos ensaios que determinam as características dos agregados. Vejo vocês em breve. Até lá!